Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida, na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio. Eu peço para você fazer um telefonema. De qualquer lugar do Brasil, a ligação vai ser gratuita. Ligue 0800 12 18 38, você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. E aí vai ser informado como é que pode fazer para nos ajudar a levarmos adiante esse nosso projeto de levarmos esclarecimentos para as pessoas que necessitam. Nós conhecemos a passagem que o Cristo diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, um tratamento muito especial para todos nós que estamos internados neste hospital planeta, neste hospital escola, é exatamente o conhecimento. Ajude-nos, porque tudo aquilo que você fizer pelo seu semelhante é para você mesmo que você está fazendo. O mundo vai ficar melhor e vai ficar melhor para nós. Estamos aqui conversando com o Dr. Estevam e Dr. Cândido, que são médicos, um é diretor clínico, outro é o diretor-presidente do Hospital João Evangelista, um hospital psiquiátrico de renome em São Paulo. Aliás, parece que no município de São Paulo é o único hospital psiquiátrico espírita, não é, doutor Cândido? Isso. Então é de uma responsabilidade muito grande para os senhores, né? Isso deve trazer consequências, é uma demanda. Como é que vocês fazem para responder a esta demanda? Porque deveria haver mais hospitais desse jeito, né? Olha, a questão dos hospitais psiquiátricos entra numa seara aí complicada, porque a política governamental justamente é de sufocar a criação e mesmo o funcionamento dos hospitais psiquiátricos. Hoje talvez esteja mais atenuado, mas isso vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Então, ser um hospital psiquiátrico em funcionamento, sobrevivendo e ainda espírita é realmente um luxo. O senhor falou uma coisa importante que me leva a fazer um questionamento também, né? Interessante, né? Eu sou psicólogo, trabalho com isto e fico perguntando se essa atitude do governo não é um processo de negação que o indivíduo que chega no coletivo, né? Eu não quero nem saber dessa história de loucura, não sou louco e o próprio Estado fica louco, né? Uhum. É isso, doutor Estevam? É isso mesmo. É verdade, não deixa de ter a sua lógica. Agora, é uma questão difícil, né? Porque nós concordamos, o hospital psiquiátrico não é o único recurso, não há dúvida. Mas é necessário, ele não é totalmente dispensável. E quando se interpreta dessa maneira, quem fica desassistido é justamente o paciente que mais precisa de atendimento. Claro que tem toda uma cadeia, né, no processo de tratamento, que termina no hospital, né, ou que se inicia no hospital. Mas tem ambulatório, hospital-dia e outros serviços, né, de atendimento para ressocializar esse paciente e refamiliarizá-lo também dentro do seu grupo familiar. Então, e acaba, se isso não for bem conduzido, essa problemática que se localiza se situa só no paciente, ele adoece toda a família e acaba adoecendo toda a sociedade, não é? Nós vemos hoje pacientes egressos de hospitais psiquiátricos ou maltratados ambulatorialmente, dormirem pelas ruas ou cometerem pequenos ou grandes delitos, né? Se não crimes pela cidade. Então acaba sendo um problema social e que se acaba, no final das contas, se padecendo por essa atitude, né? Todos pagam por isso, né? Eu fico sempre impressionado com essa distinção que o Estado faz. Eu acho que é uma coisa muito perigosa, porque, como disse o Dr. Cândido, o Dr. Estevam, nós não vemos caídos na calçada nem os cardíacos, nem os diabéticos, não vemos os hipertensos, não vemos outras pessoas portadoras de outras patologias, porque eles vão para o hospital geral. E a família vai junto, e fica uma beleza, né? Porque não há uma rejeição desse outro tipo de doente. Agora, o doente psiquiátrico, por que os senhores escolheram esta seara? Os senhores são heróis? Essa é uma pergunta difícil de responder, né?
Porque vontade de desistir, não há dúvida que sempre está presente, né? Porque as dificuldades são muitas, principalmente no setor de saúde pública relacionado à saúde mental. Mas a gente descortina aí um horizonte favorável, né? A esperança é a última que morre e a gente não desiste. Acho que é muito por causa disso, né, Estélio? Inclusive, a última reunião, nós tivemos uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde, algumas semanas atrás, com todos os hospitais psiquiátricos para internação, né, de psiquiatria do município de São Paulo, e os todos se resumem a 4, né, nós e mais 3. Né, nós, o João Evangelista Único Espírita, então somente 4 hospitais no município de São Paulo, com realmente essa missão de atender uma população aí de milhões de pacientes. 15, 20 milhões. Né? Eu quero saber de uma coisa importante, né? Do senhor. O senhor que é o diretor clínico vai me responder isto, né? Como eu estava dizendo agora há pouco, qualquer outra doença, o parente leva o parente dele doente para o hospital geral e chega lá e fica em cima. E fica, e o meu parente? E como é que está? E qual é o horário de visita e tal, né? O paciente psiquiátrico, ao que me consta, o familiar chega lá e é como se dissesse, toma conta, isso é seu. É mais ou menos assim? Muitas vezes é exatamente assim, infelizmente. É assim mesmo. Eles acabam transferindo para a gente todo o cuidado e todo o suporte desse paciente, né? E aí o que o senhor vai fazer? Tem que tratar, tratar o que está sendo internado ou o outro que está fora? Mas de certa forma é até compreensível, né, Estélio? Porque a família é muito mal assistida também nesse aspecto. Não é só o paciente, no caso da psiquiatria, que merece a abordagem. É a família também. E a família precisa trabalhar, precisa tocar a vida, e o paciente psiquiátrico ele realmente tumultua, se não ameaça seriamente a integridade física dos familiares. Então, a família fica realmente muito desamparada em alguns casos e procura o hospital, às vezes, como último recurso mesmo e de certa forma, transmite essa aparência real, né? De não querer saber do paciente, de se livrar e finalmente ter um pouco de sossego. Mas é quase como que um pedido de pelo amor de Deus, né? É verdade. Pelo amor de Deus, tome conta aí para mim. E que a gente acaba trazendo nesses casos, né? Trazendo a família, e às vezes é um pedido de ajuda da família, como o Dr. Cândido mesmo colocou, né? Então, muitas vezes nós trazemos, é fundamental, a gente sempre traz a família para próximo do tratamento, e não raras vezes a gente acaba identificando também algumas demandas, algumas necessidades dos familiares, e às vezes ali a gente já começa um embrião também de um acompanhamento, de um tratamento, de orientações, para que a família possa dar continuidade depois num segundo momento. Que coisa fantástica, né? Então, o outro aspecto que me chamou a atenção, que eu pediria que os senhores comentassem, é esse papel do hospital psiquiátrico que transcende o ser hospital para ser uma instituição de ensino, no final das contas. Sem dúvida, sem dúvida. Sem o aspecto pedagógico Sim. da instituição psiquiátrica, nada feito. Todos têm que aprender. Os médicos estão sempre aprendendo, a equipe de saúde está sempre aprendendo e esse conhecimento tem que circular com o paciente tem que aprender muita coisa, a família tem que aprender muita coisa e a sociedade, no final das contas, também tem muito a aprender. Sim. Se isso não ser algo patente a se buscar, o resultado vai ser muito parco, muito restrito. Há um outro questionamento agora a se fazer, exatamente dentro do que o senhor disse, doutor Cândido. Porque para fazer isso que o senhor disse, a equipe do hospital tem que ir um pouco além do que seria uma equipe normal de hospital, não é isso? Tem que ter mais. Sobre o aspecto pedagógico, todo mundo tem que ser um pouco professor, né? E tem que ter mais pessoas. E aluno. Professor e aluno ao mesmo tempo. Né? Professor e aluno ao mesmo tempo. Estamos aprendendo e ensinando. Né? Lá no João Evangelista nós temos essas equipes, doutor Estevam. Sim, sim. O nosso papel vai muito... Acho que o papel de todo profissional de saúde mental, eu acho que tem que ser muito mais do que um papel exclusivamente assistencial, né? Mas tem que ser esse papel de divulgação mesmo, de profilaxia, de ensinamento. Os grupos, voltando um pouquinho nas famílias, temos um trabalho que a gente chama de psicoeducacional, né?
Então é isso mesmo, é dar informação aos familiares, dar informação aos pacientes, para que dessa maneira eles consigam lidar com essa situação e que com todos esses problemas, que realmente não é fácil, de uma maneira mais tranquila e de uma maneira mais segura. Né? Então, esses ensinamentos, essa parte de educação continuada, de desse acompanhamento aí psicopedagógico, é fundamental. É interessante, principalmente no pertinente a álcool e drogas, o que a gente sabe é que chega um momento em que esse cliente do hospital, esse paciente que vai para o hospital, porque o familiar diz, é como se ele fizesse, toma conta aí, tá? O problema é seu. De alguma forma, ele destruiu, fica destruído, é como se fosse acabando o diálogo com a família. Então, há um afastamento. E o tratamento começa, os senhores fazem desintoxicação, uma série de coisas, depois o senhor diz, chama a família. Então tem que refazer esse vínculo, essa capacidade de diálogo. É claro que tem que fazer uma verdadeira reeducação, não é isso? Educar a família para que a família converse com aquele cidadão. Então o tratamento vai muito além do hospital, não é? Exatamente. O hospital é muitas vezes a porta de entrada para o tratamento, e que isso tem um papel importante mesmo, mas ele funciona como um começo, né? Então é um começo. E ali, se a gente não abordar algumas questões ali já desde o começo, realmente a continuidade extra-hospitalar em ambulatório, em hospital dia, em comunidades terapêuticas, acaba ficando mais comprometida. Então, a gente, ali dentro da internação, dentro dessa abordagem inicial, a gente já começa a plantar algumas coisas para que eles possam dar continuidade depois que saírem do hospital. Como é que os senhores lidam com a questão preconceito? Porque olha que coisa linda, eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes e telespectadores para esse aspecto, né? O que é um hospital psiquiátrico e o que pode acontecer na sua vida se tiver esse tipo de comportamento de discriminar aquilo que nós costumamos de tratar, entre aspas, como o louco. Ah, ele é louco, não é problema meu. Ele é, e cria uma espécie de vácuo, de uma valeta entre mim e o outro, no que diz respeito à comunicação. E o hospital psiquiátrico agora, ao invés de ser um espaço para tratar de loucos, entre aspas, como é que os dois profissionais estão aqui apresentando? Como se fosse uma instituição educacional, que é para educar as pessoas. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto, que veja só, é como se fosse devolver o amor, não é isso? Desenvolver essa pessoa que vai para lá, olha, eu quero te pôr de volta nos braços daqueles que devem te amar. Exatamente. É isso, doutor Cândido? Houve a crise, o surto psicótico é um momento crítico na vida, não só da pessoa e do seu grupo familiar, grupo social também. Ou seja, é um momento muito grave de ruptura, né, com a realidade. Então, é sinal de que as coisas não estão funcionando, ou se estavam funcionando até aquele momento, elas deixam de funcionar. Então, precisa de uma revisão profunda, de se adotar medidas bastante eficazes para se aprender com esse sofrimento. Porque muitas vezes fica se repetindo a mesma situação, pouco se altera esse quadro e o sofrimento permanece. E claro que se agravando ao longo do tempo. Então, é um momento realmente de revisão em todos os campos da vida, seja o pessoal, o profissional, o relacional, e o físico, né? E o espiritual também. A pessoa fazer uma revisão de vida mesmo, em todos os setores, não só o paciente, como esses elementos da família ou do grupo social que estão próximos desse paciente e que compartilham essa mesma crise. Bem, eu quero fazer uma colocação que às vezes eu faço em programas meus para que os senhores discutam, né? É que eu pego e digo que muitas vezes, isso que nós falamos aqui, esse paciente psiquiátrico, quando ele aparece, ele é levado ao hospital, tal, etc., eu digo, olha, esse seu parente, que nós chamamos de paciente psiquiátrico, ele é remédio. Como é que esse paciente é remédio? Ele está aí com uma finalidade. Está entendendo? Ele é só
o aspecto exponencial, o que aparece de uma doença maior e que vem como um educador. Então, é remédio, é educador, é um desafio. Como é que é isso para os senhores? Já viveram, pela cara do Dr. Cândido, já vi que já viveu isso lá, né? De verificar como é que às vezes uma família muda em razão de um aspecto desse. É interessante, né, os familiares se darem conta de que não é ele exatamente quem está sofrendo mais, embora haja muito sofrimento, mas aquele parente sendo porta-voz do sofrimento, ele não deixa de ser uma oportunidade para essa família poder se repensar, né, poder se reformar. Então ele, de alguma forma, ele está sendo porta-voz de uma crise. E que, se for bem aproveitado, isso pode ser benéfico, né? Depois de uma situação difícil, há sempre um alívio. Por quê? Porque se avançou, porque se aprendeu, né? E se superou e se aprendeu, de fato, como enfrentar uma dificuldade, entender uma situação e continuar a caminhada de vida, né? Temos a oportunidade, inclusive, de acompanhar alguns pacientes num segundo momento, e realmente, assim, com mudanças muito drásticas e mudanças muito profundas do ponto de vista familiar e social, e agradecendo realmente a questão da doença naquele momento inicial, que possibilitou todas essas modificações. Então isso realmente é uma coisa que a gente vivencia, que a gente percebe. Então, muda a família inteira, né? Muda um grupo inteiro, né? Às vezes em razão disso. Tem a chance de, né? Isso me faz pensar no Paulo de Tarso, que diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? Se for capaz de ter olhos de ver, como dizia Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. A outra coisa também que eu costumo dizer é que muitas vezes essas situações, elas funcionam como detergente, né? Para desintegrar catarata e cera de ouvido. Às vezes os familiares não estão vendo coisas que esses doentes vão revelar, não é isso? Eles vêm e abrem os olhos. Olha para isso. A família está anestesiada e eles estão sensivelmente sofrendo, né, toda a incoerência ou a problemática que a família não consegue perceber, né? Que fantástico, né? E eu queria que, doutor Stemme, que o senhor falasse, nós estamos nos aproximando talvez do final do nosso programa, que o senhor falasse, né, para que as pessoas não pensem que está aqui. É um médico psiquiatra, Qual a formação dos senhores? Eu sei que o Dr. Cândido é professor. O senhor, que cursos fez? Eu me formei em medicina na Federal do Paraná, depois saí lá do Paraná. Naquela época eu gostava já muito de saúde mental, não tinha nada em relação à saúde mental. Vim para São Paulo, me especializei, fiz a residência em psiquiatria na Santa Casa, depois acabei continuando meus estudos aí com mestrado, doutorado no HC e agora, há 4 anos, estou à frente aí da parte clínica do Hospital João Evangelista. Mas isso não para, esse estudo não para nunca, né? Não para nunca. E doutor Cândido? Eu também sou médico, fiz a minha formação médica na Escola Paulista de Medicina, né, atual Unifesp, e depois fiz residência lá também. E concomitantemente à psiquiatria, eu me direcionei um pouco para a área da psicoterapia, e no caso específico da psicoterapia junguiana. Sim. Fiz formação, acabei com um grupo de amigos também formando uma outra sociedade ligada à Sociedade Internacional, e depois, ao longo da vida junguiana, fui me reaproximando da psiquiatria através do Hospital João Evangelista e procurando dar uma contribuição aí para a saúde mental da nossa cidade, né? Sim. E agora do João Evangelista, doutor Cândido, o senhor é Valada Filho. Eu queria que falasse um pouco do Valada Pai. Valada Pai. O Hospital João Evangelista ele tem uma história que remonta a mais de 58 anos, que ele se originou num grupo espírita, João Evangelista, e que resolveu fundar um hospital num terreno doado por um dos colegas, né, membros do Centro Espírita,
Em 46 foi então fundado esse Hospital João Evangelista, que em 53 acabou sendo fundado, né? E desde então vem cumprindo aí, de forma contínua, a sua proposta de ajudar, não só do ponto de vista psiquiátrico, mas também espiritual aos pacientes necessitados. Ou seja, há mais de 50 anos, né? Há mais de 50 anos, 58 anos de funcionamento contínuo. O meu pai ele participou da inauguração do hospital e foi convidado a prestar assistência ao hospital, e durante vários anos ele assim o fez, e depois, com a morte da idealizadora do hospital, ele acabou se reaproximando para dar continuidade ao funcionamento do hospital. E com o afastamento dele por motivos de saúde e posterior falecimento, então naturalmente ficou impossibilitado, né, de dar continuidade, e aí a gente está aí procurando honrar a esses que vieram antes da gente, né, com muito esforço e sacrifício, principalmente da fundadora Dona Nina, e outros tantos que, de forma abnegada, se propuseram a dar essa contribuição para a sociedade, né? Eu estou muito feliz, né, de estar encerrando esse programa aqui, de conversar com o Dr. Esteve, Dr. Cândido, né, e me honra demais, agora uma revelação, eu sou um dos conselheiros do Hospital João Evangelista, tenho um conselho, fazemos parte lá também, de vez em quando estamos lá batendo papo, vendo, né? Eu queria agradecer, Dr. Esteve, Dr. Cândido, obrigado pela presença dos senhores aqui, e dizer para os nossos queridos telespectadores e ouvintes, se quiserem entrar em contato conosco, o nosso e-mail é almaquerida@redemundomaior.com.br. Escrevam para cá. Nós vamos ter um prazer muito grande de poder interagir com vocês. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.